Olá, está começando mais um FEComércio Orienta e hoje nós vamos falar sobre o trabalho aos domingos e feriados, um tema que voltou ao centro das atenções com mudanças recentes na regulamentação e que ainda gera dúvidas sobre o que é permitido, o que depende de negociação coletiva e o que as empresas precisam fazer para se preparar. Bom, para essa conversa eu recebo Karina Negrelli, assessora jurídica da FEComércio São Paulo. Lembrando que este programa é um oferecimento do Senac São Paulo. Quer estudar em uma escola onde você é livre para criar, experimentar e ser quem você quiser? Quer saber? Senac. Acesse sp.senac.br. Então, Karina, seja bem-vinda. Bom, o governo federal prorrogou por mais 90 dias, a entrada em vigor das novas regras para o trabalho aos domingos e feriados. Queria que você explicasse o que isso significa com a publicação da portaria 356, o que ela diz, o que o comerciante precisa entender e como ele pode se preparar para essas novas regras. Obrigada, Camila. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Foi publicada, essa portaria por parte do governo para, como você colocou, prorrogar, o prazo que estava determinado para a restrição do trabalho aos feriados, feito em portaria de 2023, a 3665, que delimitava as atividades, digamos, autorizadas ao trabalho nos feriados. Isso é uma sinalização de diálogo social por parte do governo, porque a FEComércio, os entes do comércio, estavam realmente em tratativas para que estas regras fossem revistas, uma vez que elas eram mais restritivas que portaria anteriormente editada pela pasta do trabalho. A portaria anterior, ela trazia uma liberação desse trabalho aos feriados. E quando veio em 2023 uma portaria restritiva, várias atividades ficaram realmente restritas. E atividades que, vamos colocar assim, tinham já uma rotina de trabalho aos feriados, mediante escala, que não poderia ser interrompida. São ramos de atividade que tem muita demanda nesses feriados. Então, essa publicação, ela trouxe um prazo maior, um prazo de 90 dias, para que um grupo de trabalho tripartite, envolvendo o governo, empregadores e trabalhadores, representações de todos esses entes, se reúnam para uma solução definitiva a respeito desse tema. Mas poderia explicar para a gente o que a legislação trabalhista diz hoje sobre o trabalho aos domingos e feriados e o que pode mudar e como o empregador, o comerciante, pode se preparar para esse novo cenário? Olha, hoje em dia, a legislação em vigor, para o comércio especificamente, ela determina a negociação coletiva para autorização desse trabalho. Então, dentro do sistema FEComércio, praticamente a totalidade das negociações tem uma disciplina a respeito. Então, neste momento, ainda estamos numa condição em que essa restrição por parte da portaria, devido a essa prorrogação, ela não se aplica. Então, as regras que precisam ser consultadas sobre o trabalho em feriados serão as regras previstas nas convenções coletivas de trabalho, tá? E depois desses 90 dias, eventualmente, alguma alteração nesse estado de coisas pode vir desse grupo tripartite ou com a edição de alguma alteração legislativa ou a regulamentação mais detalhada em portaria do Ministério do Trabalho, eventualmente. Lembrando que ela pode ser prorrogada novamente. Não existe uma proibição para que isso ocorra, mas a intenção do grupo tripartite desta vez é realmente, no prazo desses 90 dias, alinhar um entendimento a respeito dessa questão. Hoje está em vigor uma condição em que a lei estabelece para as negociações coletivas essa disciplina. Então, como que o empresário pode verificar se a sua atividade está autorizada a funcionar nesses dias e também sob quais condições? Já que a negociação coletiva que vale, como ele pode consultar
e ter a garantia que ele está, né, dentro das regras, em conformidade com as regras? Ele vai consultar sempre o seu sindicato patronal, para que dentro da convenção coletiva ou, eventualmente, num acordo coletivo de trabalho que disciplina essa questão, ele tenha todas as obrigações, as condições para exercício desse trabalho. Por isso que é importante sempre esse contato, né, com o sindicato. Contato com o sindicato é fundamental, porque ele sim vai ter, em cada base específica, atendendo inclusive as disciplinas locais, municipais, porque é necessário a gente diferenciar que nesse tema tem duas coisas que não podem se separar. Uma coisa, elas andam juntas, porque uma coisa é a autorização da abertura no comércio, e isso é atribuição da municipalidade. É a legislação municipal que rege, quando pode abrir, pelo período que pode abrir. E o trabalho é regido por legislação federal. Esta, sim, delegou aos sindicatos o regramento de condições de trabalho. E essas condições de trabalho vão estar dentro das convenções coletivas, dentro dos acordos coletivos de trabalho que tratem dessa questão. Então, o empresário precisa sempre consultar o seu sindicato. E ter a noção, a clareza sobre essa diferença, né? Exatamente. Poderia nos explicar também qual que é, de acordo com a legislação, qual que é a diferença entre trabalho nesses dias e também a jornada regular ao longo da semana, do ponto de vista jurídico? Em termos gerais, os dias de feriado são dias de descanso, né? A lei, lá da década de 40, a CLT em si, ela sempre tratou do seguinte princípio: a jornada normal de trabalho, a jornada, né, regular de dias úteis, ela é regida pelo contrato de trabalho e tem um salário determinado para aquele trabalho. O trabalho em dias de descanso, ele tem um tratamento especial, porque realmente era destinado, né, via de regra, ao repouso. Então, se existe um feriado que ele é trabalhado, ou ele é, de acordo com a legislação, ou ele merece uma remuneração adicional ou uma compensação desse dia de trabalho. Então, justamente, quando nós temos um feriado trabalhado, a negociação coletiva vai dar as condições em que esse trabalho pode ser realizado. Então, ela trata, eventualmente, da alimentação, do transporte e do adicional que é pago naquele dia, ou eventualmente da compensação daquele dia trabalhado, como é o critério, digamos assim, geral da legislação sobre trabalho, né? Em feriados e também em domingos, que prioritariamente é um dia de repouso, é o dia de folga, né, na escala. Então, na CLT, ela mantém a exigência de que o descanso semanal coincida com o domingo, certo? Pelo menos a cada 3 semanas no preferencialmente comércio. Aos domingos, dizia a legislação geral. Para o comércio, né, a regra é essa mesma que você mencionou. Ela é uma regra específica porque a nossa sociedade foi evoluindo, né? O trabalho evolui para suprir uma demanda da sociedade. Então, hoje, em muitas praças, em muitas capitais e até em cidades com movimento comercial maior, no domingo, há um movimento bastante intenso de comércio e serviços. E aí, nesse caso, para esse segmento, ficou estabelecido em legislação própria que a cada 3 semanas, uma folga coincidente aos domingos. E aí a escala vai girando de maneira a favorecer essa condição de dar um repouso coincidente aos domingos. Você produz no Brasil e quer conquistar o mundo pagando menos impostos? O certificado de origem Fecomércio São Paulo é a chave para isso. Com ele, você acessa benefícios fiscais garantidos por acordos internacionais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul. Você pode reduzir ou até zerar impostos de exportação. É economia que fortalece a sua competitividade lá fora. A validação é rápida, 100% digital. E a aprovação sai em até 24 horas. Quer exportar com mais vantagem? Acesse o link ou escaneie o código QR. Certificado de origem Fecomércio São Paulo. Menos imposto, mais alcance.
Existe alguma orientação para a organização dessa escala para cumprir corretamente essa regra? O que a gente orienta é que na organização da escala o empresário esteja sempre muito atento, porque já é um regime excepcional, então o cumprimento dessa organização, que é uma atribuição de cada estabelecimento, né, dentro da sua demanda, da sua realidade e do seu corpo funcional, ele esteja muito atento para fazer coincidir a cada 2 semanas, né, depois de 2 semanas de trabalho, uma folga aos domingos. Nas outras semanas, não é que ele não vai ter folga, ele vai ter folga num outro dia da semana, né? Essa escala precisa estar atendendo a necessidade e a demanda do comércio, mas também precisa estar muito regrada para que isso aconteça, sob pena aí de eventual autuação, né? Eventual penalidade para o empresário. Quais são essas penalidades? É multa administrativa do Ministério do Trabalho, né? E, num limite, a cobrança pela dobra, né? do pagamento desse dia por parte do trabalhador numa eventual reclamação trabalhista. Bom, doutora Karina, a regulamentação desse tema que está em jogo, ela traz o maior protagonismo da negociação coletiva, certo? Certo. Como que você enxerga a importância desse instrumento para a negociação entre as partes? Esse instrumento é um instrumento muito valioso da ação, do core dos sindicatos, dos entes sindicais, né? Porque ninguém melhor que as partes envolvidas na relação de trabalho, né, representadas pelo seu ente coletivo, que vai fazer um equilíbrio de forças nessa negociação, para estabelecer as condições adequadas a compensar um trabalho numa condição extraordinária, né? Então, nós estamos passando por um momento pós-reforma trabalhista que a negociação coletiva foi muito valorizada, porque, como nós sabemos, ela trouxe a prevalência do negociado sobre a própria legislação, né? Então, ela reforça os sindicatos nesse poder-dever, nessa prerrogativa de estabelecer condições acima da lei para a natureza de escala, de jornada de trabalho e para muitas outras que foram introduzidas pela reforma trabalhista. Isso foi reforçado em julgamentos da Suprema Corte, onde a prevalência do negociado sobre o legislado foi ratificada, né, pela Corte, e isso traz segurança jurídica. Então, para que você possa estar desenvolvendo as atividades com segurança jurídica, a negociação coletiva é um instrumento valiosíssimo, como a própria Suprema Corte trouxe, né, nesse tema 1049 de jurisprudência. E você já falou sobre isso, mas eu gostaria de complementar e aprofundar. Quais são os maiores riscos trabalhistas, os principais riscos trabalhistas para quem mantém o funcionamento, né, do trabalho aos domingos e feriados, mas sem o respaldo da negociação coletiva? E sem o cumprimento, das escalas, né, no 2x1. Olha, você pode tá contraindo aí um passivo trabalhista, né? E isso com reflexos em muitas verbas, além de autuação por parte do Ministério do Trabalho e possivelmente processos trabalhistas, né? Então, além de você ter a verba em si devida, você pode transformar isso num prejuízo maior, né? Porque você vai trazendo aí, inclusive, se você não atende às escalas, você pode estar, inclusive, trazendo uma sobrecarga que pode ter um reflexo aí em saúde ocupacional também. Então, é algo que é da organização do trabalho, que tem, digamos, repercussão pecuniária direta, pode ter uma penalidade, mas pode também repercutir em questões de saúde ocupacional e pode ter até um desdobramento nessa linha. Então tem que ficar bem atento, né? Bem atento. Porque senão a consequência é grande. Exato. E pensando no empresário e na empresária que está nos assistindo agora, que está nos acompanhando, qual então seria, na sua visão, o primeiro passo para verificar se o comércio está em conformidade com a regulamentação? Olha, a gente sempre tem que trazer 2 pilares. A lei do meu município permite que eu abra o comércio, ok. Vou até o meu sindicato patronal para verificar a norma coletiva como regra
a minha conduta como empregador para com o meu corpo funcional nessa organização de trabalho. Estando com esses dois instrumentos bem atendidos, eu tenho segurança jurídica para me organizar e atender a demanda pelo trabalho, pelo funcionamento aí durante os feriados e montando a escala e durante os domingos também. E quais documentos e registros devem ser organizados, mantidos, no caso de uma eventual fiscalização? Olha, eu tenho que ter evidência de que todos os pagamentos, todas as minhas obrigações previstas na Convenção Coletiva de Trabalho estejam, de fato, sendo cumpridas. Então, isso é sempre colocar aquilo que é de folha de pagamento, bem documentado, isso é rotina de recursos humanos, que precisa estar sempre muito bem organizada, porque hoje em dia a fiscalização é muito mais eletrônica, muito mais dinâmica, eu tenho que estar com essa documentação toda arrumada para, no caso de alguma demanda de exibição de documentos, eles sejam lá transmitidos dentro da plataforma, né, e possam atender e demonstrar que aquilo que era previsto no instrumento coletivo, eu dei cumprimento. Além de acompanhar todas essas mudanças, né, normativas, é preciso transformar tudo isso em organização interna. Em documento, em evidências. Em registro. Em registro. Excelente, muito obrigada pela participação. Há algum ponto a mais que a gente não tocou, que você gostaria de abordar, que seria importante para quem está nos acompanhando? Eu gostaria só de reforçar que o seu sindicato patronal é o seu parceiro de negócio. Então, ele tem que estar sempre junto de você, porque assim, empresária do comércio vai estar com segurança para tocar a sua atividade sem sustos aí na área trabalhista. Excelente, recado dado. Muito obrigada pela participação, pelas informações. Eu que mais agradeço. uma vez. Muito obrigada também a você que nos acompanhou e até o próximo FEComércio Orienta. Tchau!